Exorcizando os espíritos nazistas. Acordei cedo e comecei a trabalhar em minhas anotações de campo. Só voltaria a ver Dias-Carlos às 4 da tarde, quando uma reunião estava marcada com seus alunos. Dias-Carlos me disse no dia anterior que não poderia me atender antes porque tinha vários recados para fazer. Por volta das 8 horas, o telefone tocou. Era Maro, uma amiga da minha irmã. Ela queria saber se eu estaria disposto a intermediar um encontro com Dias-Carlos para algumas amigas dela. Ela disse que eram judias e acabavam de chegar de Israel. A filha delas estava tendo graves problemas psicológicos. Os médicos não podiam fazer nada e elas haviam recorrido a vários psiquiatras, mas sem sucesso. A menina, segundo me disseram, era normal até a noite em que sonhou com demônios atormentando-a. Desde então, ela ouvia as vozes deles e os via em seus sonhos. Precisava desesperadamente de ajuda porque sua situação estava se deteriorando. Essa menina viera a Chipre com a mãe para visitar uma tia. Maro perguntou se seria possível marcar uma reunião com Dias-Carlos naquele mesmo dia. Depois de vários telefonemas, consegui localizar Dias-Carlos. Marcamos um encontro para 11h30. A essa hora, ele disse, já teria terminado seus recados. Maro chegou em casa pouco antes do encontro com Dias-Carlos com suas amigas. Ela me apresentou as 3 mulheres judias, mãe, filha e tia. Elas falavam inglês rudimentar e, dada a aparente inquietação delas, conversar com elas não foi fácil. A menina parecia normal, mas notei profunda ansiedade e tristeza em seu rosto. Levamos apenas 15 minutos para dirigir até a casa de Dias-Carlos. Maro não veio conosco porque disse estar apavorada com esses assuntos. Ela nunca tinha conhecido Dias-Carlos, mas sabia de sua reputação como especialista em ocultismo. O simples pensamento nele a enchia de pavor. Dias-Carlos estava com Loisos, um de seus alunos próximos que estudava medicina na Universidade de Atenas. Pedi às 3 mulheres que se apresentassem. Então expliquei brevemente a Dias-Carlos a natureza da nossa visita. Ele se acomodou em sua poltrona e olhou intensamente para a menina. Você tem um talismã com você, disse ele, bem no coração. É uma estrela de 6 pontas. Vi os rostos das 3 mulheres se iluminando. A mãe da menina, com seu inglês carregado de sotaque, observou que por baixo do vestido da filha, no local que Dias-Carlos mencionou, havia de fato um talismã em forma de estrela de Davi feito para sua filha por um rabino judeu. Essa demonstração de poder psíquico por Dias-Carlos aparentemente estabeleceu aos olhos dela sua credibilidade como curandeiro. Ele então pediu a Hadas, a menina, que descrevesse o que acontecia. Com a ajuda da mãe e da tia, ela explicou que sempre que eles vinham, ela sentia que levavam sua alma embora e que seu corpo estava morto. Sempre que isso acontecia, ela sentia dores no estômago e na nuca. Sou anormal, concluiu ela. Esses demônios não me deixam descansar um único momento. Como você pode dizer que é anormal? Interrompeu Dias-Carlos. Quando me explica o que acontece com você de uma maneira tão lúcida e compreensível. É nisso que a mãe dela acredita, disse a tia com entusiasmo. Está tudo na imaginação dela. Notei que Dias-Carlos não ficou impressionado com esse diagnóstico da situação da menina e continuou fazendo perguntas. Você alguma vez perguntou a esses espíritos quem eram e o que queriam de você? Não, não perguntei, respondeu Hadas. Quantos anos você tem? 26. Na verdade, ela não me parecia ter mais de 20. Qual é a sua religião? Judaica. Feche os olhos, por favor. Aparentemente, ela não entendeu o que Dias-Carlos disse, e sua tia interpretou suas palavras em hebraico. Hadas mostrou ânsia de cooperar e fechou os olhos. Enquanto Dias-Carlos se concentrava no rosto dela, seus olhos estavam fechados. Em alguns segundos, ela abriu os olhos e Dias-Carlos começou a falar novamente. Se você quer que eu ajude, disse ele, você precisa me dizer se acredita genuinamente em Deus ou não. Eu acredito, sim, respondeu a menina com seriedade. Ótimo! Eu não poderia ter ajudado você de outra forma. Dias-Carlos então ofereceu seu diagnóstico do problema. Sua filha, disse ele para a mãe, não está sofrendo de possessão demoníaca. Então ele olhou para mim e continuou. Nem está possuída por elementais. Finalmente, dirigindo-se a Hadas, ele disse. Aqueles que você vê e cujas vozes você ouve atormentando-a não são ilusões. São seres humanos. São nazistas.
Vi horror expresso nos rostos das 3 mulheres judias. Eles são, continuou Diascalos, 2 espíritos, marido e mulher, que morreram durante o bombardeio de Hamburgo pelos aliados. Eles participaram do Holocausto e torturaram fisicamente um grande número de judeus. Quando partiram para o outro mundo, levaram consigo o ódio pelos judeus. Então, conseguiram se apoderar de você em um momento em que as vibrações dele e as suas estavam na mesma frequência. O marido tomou posse do seu plexo solar e a mulher do chakra dos seus órgãos genitais. Mas eles não conseguiram dominar o chakra do seu cérebro. Eles conseguiram enviar para o asilo 4 outras mulheres judias. Mas você não precisa ter medo, porque hoje vamos cortar a conexão e mandá-los embora. Já que sua religião é judaica, faremos o exorcismo de acordo com a cabala judaica. Diascalos então pediu a Loisos que subisse ao quarto e pegasse a águia branca, uma pequena estátua que Diascalos mantinha ao lado da cama. Era o símbolo de magia branca de Diascalos, um símbolo místico muito antigo, descobri mais tarde. Loisos também foi instruído a trazer uma estrela prateada de 6 pontas, um presente para Diascalos de um místico judeu. Em seu centro havia inscrições em hebraico dos 10 mandamentos. Diascalos disse a Loisos que ao retornar à sala de estar ele deveria estar com as mãos cruzadas sobre o peito segurando de uma mão a águia branca e na outra a estrela de 6 pontas. Ele também disse a Loisos para não dizer uma palavra enquanto segurava os 2 objetos dessa maneira. Loisos subiu e Diascalos começou seus preparativos. Primeiro acendeu uma vela branca e encheu um copo de água que colocou em cima a mesa ao lado da vela. Então ele pegou um pedaço de papel branco e canetas coloridas. Ele entrou no sanctum e trouxe de volta a espada sem ponta, beijou-a e colocou-a sobre o papel. Quando Loisos voltou, parecendo sombrio e silencioso como lhe fora dito, Diascalos pegou a estátua, colocou-a ao lado da vela e segurou a estrela de 6 pontas com a outra mão. Venha para frente, disse ele para a menina. Ela se levantou e se aproximou da mesa. Você sabe ler hebraico? Diascalos perguntou. Sim, disse a menina baixinho. Então Diascalos estendeu o braço e segurou a estrela de 6 pontas firmemente na frente do rosto dela. Ele pediu a ela que lesse em voz alta os 10 mandamentos. Depois que ela terminou, ele deu a ela a estrela de 6 pontas e disse para ela se sentar e segurá-la com a mão direita firmemente sobre o coração. Repita depois de mim. Diascalos comandou. Shalom Aleim, Shalom Aleim. Shalom Aleim, Shalom Aleim. A menina repetiu com a voz embargada. Notei um olhar de admiração nos olhos das outras 2 mulheres ao ouvir as palavras hebraicas. Diascalos então se sentou em frente à sua mesa, beijou a espada sem ponta e pediu a Hadas que fizesse o mesmo. Então ele pediu a ela para começar uma oração que ela conhecia em hebraico. Enquanto ela recitava sua oração, Diascalos continuou a murmurar Shalom Aleim, Shalom Aleim, e usando a espada sem ponta e um marcador vermelho começou a desenhar várias linhas que me pareciam várias estrelas de 6 pontas, uma quase em cima da outra. Seus movimentos eram lentos e determinados. Depois de alguns minutos, ele parou de murmurar Shalom Aleim, e começou a falar lentamente enquanto ainda desenhava as linhas vermelhas. Eu não conseguia entender o que ele estava dizendo. Só pude ver seus lábios se mexendo. Loisos estava de pé atrás de Diascalos e murmurou monotonamente Shalom Aleim enquanto seus olhos estavam fixos nos desenhos de Diascalos. Hadas continuou sua oração, segurou a estrela de 6 pontas firmemente contra o peito e focalizou seu olhar na chama como Diascalos a instruiu a fazer. Notei que as outras 2 mulheres estavam sentadas no sofá uma ao lado da outra, segurando as mãos com firmeza e observando com olhos lacrimejantes o que estava acontecendo. Era uma cena emocionante. Naquele momento, Diascalos parecia mais um rabino do que um grego. Courant aero Cipriota. Seguindo procedimentos místicos judaicos, ele aparentemente aliviava a tensão das mulheres judias, tornando mais fácil para elas participarem significativamente da sessão de cura. Suponho que se a garota fosse muçulmana, ele teria seguido métodos sufis para realizar a mesma tarefa. Não, vocês não são cristãs. Vocês são porcas. Sem piedade para vocês, disse ele em inglês com uma voz alta e severa, enquanto se concentrava na chama e movia as mãos ao redor dela. A chama se comportava de uma maneira bem estranha. Eu já havia notado esse procedimento em várias ocasiões.
Diascalos concentrava os olhos na vela e, à distância, geralmente a meio metro ou 1 metro de distância, movia a palma da mão rapidamente para a esquerda e para a direita em um movimento trêmulo. Ao fazer isso, a chama se tornava fina e alongada, com fuma preta saindo de sua ponta. Então encolhia e vacilava violentamente. A chama parecia responder aos movimentos da mão de Diascalos. Posteriormente, ele trazia a palma para frente e passava-a sobre a chama como se tentasse agarrá-la. Ele então abria o punho bem em cima de seus desenhos, como se jogasse algo no papel, murmurando palavras que ninguém conseguia ouvir. Diascalos balançou a cabeça em desaprovação enquanto se concentrava e trabalhava na chama da vela. Eles são teimosos, disse ele, como se informasse seu público das dificuldades que estava enfrentando. Não, vocês não são cristãs, repetiu ele em voz alta e severa. Eu sou judeu agora. Shalom Aleichem. Diascalos passou cerca de 20 minutos trabalhando com a chama, um período bastante longo em comparação com outras vezes que eu havia testemunhado procedimentos semelhantes. Quando ele parou, vi uma expressão de alívio e satisfação em seu rosto. Também observei que no momento em que ele parou de trabalhar com a chama, ela ficou parada. Hadas continuou a repetir sua oração e Diascalos dobrou o papel branco em forma de triângulo. Em seguida, ele colocou a borda do papel dobrado sobre a chama, ateando o fogo. Loisos, que ainda murmurava Shalom Aleichem, pegou o papel em chamas das mãos de Diascalos e colocou-o do lado de fora em um recipiente especial até queimar completamente. Diascalos então pediu à menina que apagasse a chama sozinha e depois bebesse da água magnetizada. Você não tem nada a temer de agora em diante, disse ele. Com autoridade, declarou, eles não podem mais machucar você ou ninguém. Ambos se foram para um lugar onde podem descansar em paz até que recobrem a razão. Você ainda pode se sentir pesada na cabeça, mas não se preocupe. Esses são os efeitos posteriores que irão gradualmente embora. Mas eles nunca mais poderão tomar posse da sua aura. Eles podem tentar afetá-la telepaticamente, mas não podem possuí-la. Se você o sentir perto de você, apenas diga a oração que você tem feito aqui e se concentre na chama da vela branca. No momento em que você fizer isso, eles ficarão assustados e irão embora. Então Diascalos voltou para sua poltrona. Ele parecia cansado. O pequeno Marius, seu neto de 3 anos, que entretanto havia entrado no quarto, subiu no colo de Diascalos e descansou a cabeça no peito do avô. Diascalos começou a acariciar a cabeça do menino. Depois de alguns momentos de silêncio, ele disse às 3 mulheres que estavam sentadas ali parecendo sobrecarregadas: é incrível, não é? As pessoas carregam seus ódios mesmo além da sepultura. A tia de Hadas, que estava sentada ao meu lado, inclinou-se para a minha orelha direita e perguntou em voz baixa quanto deviam a Diascalos por seus serviços. Aparentemente, era isso que elas estavam esperando ouvir antes de partir. De alguma forma, eu esperava por isso e disse às mulheres em um tom meio sério, meio brincalhão: por que vocês não perguntam a ele? Então expliquei a Diascalos sobre o que estávamos conversando. Vocês não me devem nada, foi a resposta padrão. Você se lembra do caso no Antigo Testamento do rei sírio, continuou Diascalos, que sofria de lepra e foi curado pelo profeta hebreu. A senhora judia pediu desculpas por sua ignorância do Antigo Testamento. Então Diascalos explicou brevemente. Quando o rei sírio perguntou quanto devia ao profeta, sua resposta foi: nada. A graça do Senhor não se paga com dinheiro. Mas um de seus alunos ficou ganancioso. Então, quando o rei saiu com sua comitiva, esse discípulo o seguiu e disse ao rei que o profeta havia mudado de ideia. O rei então lhe ofereceu ouro. Mas o profeta viu à sua maneira o que havia acontecido e, quando o estudante voltou, disse-lhe: a lepra do rei está sobre você. E o discípulo, de fato, pegou lepra. Não podemos aceitar dinheiro por algo que não é nosso. Você está dizendo, Diascalos, interrompi, que o profeta amaldiçoou seu aluno. Não, claro que não, respondeu Diascalos. O profeta era bom e amava seu aluno. Mas ele viu o que estava vindo. Foi a ganância do discípulo que o fez pegar a lepra, não o profeta. Eu não entendo, comentou Diascalos após alguns momentos de pausa, como um psicoterapeuta poderia pedir dinheiro por algo que não é dele, o éter vivificante do Espírito Santo.
Você recebeu de graça, deve dar de graça, concluiu. Após esta breve lição, as 3 mulheres se levantaram, agradeceram a Dascalos e todas nós saímos. Ao sairmos da casa, a tia perguntou mais uma vez se de fato não deviam nada. Por alguma razão, parecia inacreditável para ela. Lembrei-a da história do Antigo Testamento e entrei no carro. Uma semana depois, fiz uma visita às senhoras judias. Eu queria saber como Ada se sentia depois de seu encontro com Dascalos. Maro já havia me informado que Adas parou de ouvir as vozes desde o dia do encontro com Dascalos. Também me disseram que ela havia saído com o jovem para uma discoteca e não tinha mais medo de andar sozinha na rua. Estavam todos muito felizes, disse Maro. Foi um dia antes de ela voltar para Israel com a mãe que vi Adas novamente. Ao contrário da última vez que a vi, ela estava bastante falante e disposta a descrever suas experiências para mim com mais detalhes. Sua mãe e tia estavam presentes. Todas as 3 pareciam satisfeitas. Adas, perguntei, você pode me descrever o que exatamente aconteceu com você? Com a ajuda ocasional de sua mãe e tia, Adas começou a narrar sua aprovação. Sofrendo dos nervos. Eu não conseguia dormir, embora tomasse muitos remédios. Então fui a um rabino. Ele me disse que eu deveria orar porque algo como um demônio havia entrado em mim. Comecei a rezar e todas as manhãs vomitava tudo o que comia. Mas você ainda não ouvia nenhuma voz? Eu perguntei. Não, no começo não. Mas eu sonhava que vivia em 2 tipos de mundos, neste mundo e em outro mundo subterrâneo. Um rabino me disse que depois de 40 dias eu vomitaria algo muito grande e amarelo, misturado com outras cores. Ele disse que depois disso eu seria eu mesma novamente, e foi isso que aconteceu. Eu vomitava todos os dias e no 40º dia vomitei muito e me senti bem novamente. Saí com minhas amigas e arrumei um novo namorado. Mas mais uma vez algo aconteceu entre nós e terminamos. Fiquei muito chateada. Desta vez foi mais difícil para mim porque todas as minhas amigas eram casadas e eu estava muito sozinha. Lembro que estava dormindo no sofá quando algo entrou dentro do meu corpo. Começou nas pernas e depois entrou no meu estômago. Senti penetrar, mas não ouvi nenhuma voz. Depois disso, começou a me torturar. Fui a muitos rabinos e contei o que aconteceu. Você está apenas chateada. Esqueça, disseram eles. Eu não conseguia esquecer. Estava doendo demais. Depois disso, tentei me convencer de que meu problema era apenas psicológico e que deveria esquecê-lo, e então fui dormir. Mas agora eu comecei a ouvir vozes bem aqui na parte inferior do meu pescoço e então elas se moveram para dentro da minha cabeça. As vozes me disseram em sonho: no mundo em que você está, você não pode ter uma vida como os outros. Nós a manteremos longe do seu mundo. Vamos torturá-la e fazer você enlouquecer. Vamos mantê-la em nosso mundo e casá-la aqui. Eles te casaram no outro mundo? Eu perguntei. Sim. Eles me casaram com um homem alto de bigode. Eu nunca o tinha visto antes. Se eu o vir novamente, vou reconhecê-lo. Eu o conheço tão bem. E eles me disseram: por que o forçamos a se casar em nosso mundo, você não pode se casar no seu mundo. Todas as manhãs, quando acordava, ia para a cama da minha mãe e perguntava: por favor, me ajude. Algo muito estranho aconteceu comigo. Você pode me ajudar? Ela não podia. Ninguém podia me ajudar. Eu sentia que as vozes estavam destruindo minha mente. Eu não sabia o que fazer. Fui a outro psiquiatra. Não há nada de errado com você, disse ele. É só na sua mente. Tente se acalmar e tudo vai ficar bem. A mãe de Adas mencionou que sua filha foi enviada para um manicômio do qual fugiu depois de uma semana. Eles me deram remédios muito fortes, continuou Adas. Minhas costas começaram a doer, eu tinha dificuldade para me mover e as vozes me atormentavam continuamente. Minha mãe então me levou a outro psiquiatra que me disse que eu era normal como todo mundo. Eu visitava esse psiquiatra regularmente, mas ele não podia me ajudar. Você, perguntei, descreveu sua situação para o médico do jeito que está descrevendo para mim agora? Não. Só falo sobre isso com pessoas abertas a esses assuntos. Fui ao rabino novamente. Se você não parar de pensar nisso, disse ele,
Vai ficar louca. Eu não conseguia parar. Toda noite eles vinham até mim. Eles queriam que eu cometesse suicídio. Agora não os ouço mais. Sinto que meu corpo está livre. Mas ainda não estou completamente bem. Minha cabeça parece vazia. Lembrei a Hadas do que Dascalos havia dito, que ela certamente teria alguns efeitos colaterais que desapareceriam gradualmente. A mãe dela acrescentou que viu uma grande diferença na filha. Os outros concordaram. Agradeço ao tempo deles e me despedi. Minha próxima tarefa era ver Dascalos e ouvir sua versão da história. Na manhã seguinte, peguei o ônibus e fui para Strovolos. Quando cheguei, percebi que Dascalos tinha alguns visitantes, então esperei na sua até que eles saíssem. Mais tarde, fui para a sala de estar e encontrei Dascalos esperando. Quando mencionei a ele que tinha visto a garota judia e que ela estava bem, ele não demonstrou surpresa ou interesse particular. Eu sei, disse ele factualmente. Dascalos era um curandeiro experiente em seu ofício e não precisava de garantias sobre os efeitos de sua intervenção. Quando disse a Hadas, "Você está curada", ele não estava simplesmente tentando impressioná-la e criar nela um estado psicológico favorável para sua recuperação. Dascalos estava absolutamente convencido de que, objetivamente falando, ela estava curada, que os espíritos haviam sido exorcizados. Portanto, ela não tinha nada a temer. Eu estava certo de que Dascalos não estava fingindo. Não entrei em detalhes da minha entrevista com Hadas ao falar com Dascalos. Acabei de mencionar que a tinha visto e que ela estava bem. Agora eu queria que Dascalos explicasse. Para mim, os detalhes do exorcismo. É um caso, começou Dascalos, que já encontrei em várias ocasiões. Até agora, 6 ou 7 judeus, homens e mulheres, vieram de Israel para que eu pudesse libertá-los da possessão. Então, recostando-se na cadeira, Dascalos continuou. Neste caso, estamos lidando com humanos que morreram e que, durante suas vidas, nutriam um ódio implacável contra certas pessoas ou situações e não conseguiram fazer uma transição completa para o mundo psíquico. Em vez disso, eles se viram oscilando entre o etérico do mundo material grosseiro e o mundo psíquico. Assim, encontrarão-se em uma posição que lhes permitia entrar em contato com este mundo. A maneira como eles fazem isso é tomando posse de um ser humano que vive aqui na Terra e tem certas fobias ou está em um certo estado psicológico que permite a entrada desses espíritos na pessoa. Mas pelo que entendi, acrescentei, a possessão também pode acontecer por um demônio ou um elemental. Claro! Exclamou Dascalos. Mas a possessão, seja por um demônio, um elemental ou um humano falecido, só pode ocorrer se houver razões, ou seja, quando o indivíduo vibra de forma análoga a quem quer que tente entrar nele. Em outras palavras, a própria pessoa deve ter a predisposição para machucar. Você está sugerindo, Dascalos, que a garota judia tinha essa predisposição. Aquela garota tinha certas fobias que, se não fossem controladas, poderiam ter crescido e machucado certas pessoas. Portanto, para que a possessão ocorra, o germe de algo semelhante deve existir naquele que será possuído. Esses nazistas tentaram gradualmente tomar posse do corpo dessa garota, e conseguiram. Esses espíritos a estavam empurrando para a autodestruição. Veja, eles não eram elementais de sua própria criação que a deixaram e depois voltaram para ela. Nem eram elementais de magia negra enviados a ela por alguém que queria machucá-la. Então, como você pode ver, a possessão pode ser por demônios, por humanos que partiram ou por elementais. O tipo de possessão mais difícil de enfrentar é o de humanos falecidos. Eles têm uma persistência peculiar. Não é fácil afastá-los. E você não pode destruí-los ou dissolvê-los. Eles são eternos. Seres e não podem ser destruídos. É aí que reside a dificuldade. Por exemplo, eu posso e tenho o direito de destruir e dissolver um elemental, por mais poderoso e aterrador que seja. Neste caso, você notou a persistência desses espíritos? Aparentemente, Dascalos esperava que eu desse uma resposta afirmativa, esquecendo por um momento que eu não era um clarividente como ele e não podia notar o que ele estava vendo. Então devo ter parecido idiota para ele quando minha resposta foi: notar o quê, Dascalos?
Você não percebeu que eles se recusaram a deixá-la? Eu os tirava dela e então eles voltavam. Tive dificuldade em passá-los pelo fogo. É por isso que a chama se comportou de maneira tão estranha. Eu perguntei. Sim. Eu estava tentando passá-los pelo elemento fogo para isolá-los e depois jogá-los em Erebus. Para onde? Eu perguntei surpreso. Eu nunca tinha ouvido essa palavra antes. Para Erebus, disse ele enfaticamente, é uma forma de abismo psiconoético que não é punição, mas uma condição necessária, similar, eu diria, ao esquecimento, onde suas memórias serão apagadas para que quando retornarem à consciência não se lembrem de nada. Você verá que o que separa os vários mundos, o etérico do material grosseiro, o psíquico e o noético, é o véu de Erebus ou abismo. Quando se entra lá, deixa-se de se lembrar, não reflete impressões, mas sabe-se que existe. Muitas vezes os seres humanos entram lá durante o sono profundo. Os gregos antigos chamavam de a escória da água. É uma condição necessária para forçar os espíritos humanos que vibram satanicamente, por assim dizer, a esquecer. Mas o karma, eu disse, não vai esquecer. Não, claro que não. Eles descerão para obter suas experiências e pagar suas dívidas. Erebus é apenas uma expressão da divina misericórdia. Então, continuou Diascalos, eu tentei confiná-los em Erebus. Agora eles estão em um estado de sono profundo. Eles não têm o desejo nem o poder de machucar ninguém. Portanto, a garota judia não tem mais nada a temer. Mas, como eles ficaram dentro dela por tanto tempo, eles causaram certa turbulência em seu subconsciente. Ainda nela lembranças do que eles fizeram. Agora, você pode perguntar, eu não poderia tê-la levado a um estado em que ela pudesse esquecer tudo? Teria sido muito perigoso. Ela deve substituir gradualmente essas memórias por si mesma. E agora ela está em posição de se defender e perceber que foram eles que criaram esses pseudo-elementais nela. Agora, se eu tivesse arrancado essas memórias uma por uma, poderia ter perturbado sua personalidade. Então, o que você está dizendo, Diascalos, observei, é que essa garota pode ouvir vozes novamente, mas nesse caso serão elementais, sobras de sua possessão. E a oração que você pediu que ela fizesse é para dissolver esses elementais ela mesma no momento em que o sentir perto dela. Exatamente. É por isso que dei a ela um método que ela pode aplicar para dissolver esses pseudo-elementais. É uma forma de autossugestão, observei. Precisamente. É isso mesmo. Mas o que é autossugestão? Construção autoconsciente de elementais para um propósito específico. Portanto, essa menina tem uma maneira de se curar completamente e no seu próprio ritmo. Jesus disse uma vez que quando notarmos ervas daninhas crescendo em um campo onde acabamos de plantar boas sementes, não devemos arrancá-las imediatamente. Devemos esperar até que a boa semente amadureça. Diascalos, eu disse, você estava conversando com aqueles espíritos. E você disse certas coisas como e vocês não são cristãos, vocês são porcos. Você disse mais alguma coisa? Sim, muitas coisas, através do pensamento. Eu disse essas palavras em inglês, não para os espíritos, já que eu podia me comunicar com eles mentalmente, mas para que o sujeito, a garota judia, entendesse como eu os caracterizo. Você entende agora? Eu estava trabalhando dos dois lados. Sobre o que mais você falou. Eu então perguntei. Um deles disse, e você é cristão. O que você se importa com os judeus? Eles são inimigos do cristianismo. Nós somos cristãos. Eu disse a eles, e vocês não são cristãos porque pisotearam todos os valores cristãos. E nós somos. E eles insistiram. Notei que em uma encarnação passada eles haviam sido membros de uma seita protestante fanática. Então, continuou Diascalos, eu então trouxe aqueles dois para uma espécie de a situação que os faria perceber que, não apenas não são cristãos, mas são porcos, como aqueles espíritos que Jesus enviou ao rebanho de porcos para destruí-los. Quando você disse, Diascalos, que o jogou em Erebus, quis dizer que criou elementais angélicos que os escoltaram até lá. Exatamente. E para fazer isso, continuei, você teve que passá-los pelo elemento fogo. Sim, claro. E eu mesmo tive que passar pelo fogo, como consciência, para poder colocá-los em estado hipnótico e vesti-los com Erebus. Agora, o Erebus em que eles entraram é triádico. Primeiro, é o Erebus etérico que eles não podem romper, e portanto, descer para o plano material grosseiro. Segundo,
É o erebus psíquico que criará as condições psíquicas análogas para o seu despertar, ou seja, o despertar dentro deles do que chamamos de consciência. E, terceiro, o erebus noético que os acalmará e os colocará sob a influência da razão para que se tornem conscientes da maldade de seus pensamentos e ações. Se eu os tivesse jogado no erebus do esquecimento total, eles não teriam recebido nenhum benefício. Eu os coloquei no erebus de esquecer incidentes e episódios particulares, mas os mantive acordados em termos de condições, para que a consciência possa trabalhar neles. Substituí as vibrações de ódio, antipatia e assim por diante pelas vibrações de compaixão, se não amor, pelo menos tolerância. Portanto, aqueles dois estarão trabalhando através dos elementais que enviei dentro deles. Veja, não se tratava apenas de ajudar a menina judia, mas também os dois nazistas. Então, plantei dentro deles um elemental como um anjo punidor, que na verdade não os punirá por punição, mas sim um elemental que despertará nele sua própria situação. Você entende agora o que está acontecendo? Eu os vesti em seus pensamentos com um elemental que possui 3 dimensões em termos de vibrações. E a primeira dimensão, como eu disse, é a etérica para que não lhes permita possuir outro organismo humano, o que geralmente é feito através do fígado e do baço. É por aí que eles entram. No erebus psiconoético, incidentes específicos serão esquecidos, mas as condições não serão esquecidas. O que isso significa, Diascalos? Hypergenté. Em outras palavras, Diascalos respondeu rapidamente: a memória de eu sou uma pessoa má porque odiei, tentei matar outra pessoa, tentei obliterar e destruir outra pessoa permanecerá. E houve episódios específicos com lugares, nomes, circunstâncias e assim por diante. Agora colocamos de lado no erebus psíquico e noético e invertemos os papéis. Em seu pensamento, eles agora se tornam os perseguidos em vez dos perseguidores. Serão eles que vão querer se proteger de outros que tentam machucá-los. Veja, eu inverto as coisas. Afinal, é isso que o karma faz dia e noite. Eles não se lembram dos detalhes de quem são. Eles apenas vivem indiretamente, como uma criança que vai ao cinema e depois, em seus sonhos, se vê como herói, fazendo isso e aquilo. Ele tem certas experiências e então acorda sem se lembrar das pessoas que pensava serem ele mesmo. Veja, uma característica da natureza humana é que as pessoas se identificam com o papel daqueles por quem simpatizam ou temem. Então, neste caso, removi a memória de que eram alemães lutando contra judeus para que outros pensamentos e emoções intensas de nacionalismo não existissem. Em vez disso, coloquei dentro deles um elemental que com o tempo transformará o perseguidor em perseguido. O perseguidor não é real, mas um elemental. É por isso que chamo de anjo punidor. Despertará neles a consciência para que possam diferenciar o bem do mal, para poder desenvolver o significado do bem. É assim que o karma funciona. Parece, acrescentei, que eles estão em uma espécie de purgatório. É isso. Eu criei as circunstâncias que os levarão ao purgatório que eles próprios criaram. O plano divino os colocará lá. Eu mesmo não estou criando karma sobre eles. Simplesmente os pego pela mão e acelero sua entrada na situação em que eles mesmos criaram para viver. Agora, se eles percebem isso como um inferno relativo ou purgatório, é problema deles. Eles o construíram e são os únicos responsáveis por ele. No entanto, se eu tivesse permitido que eles ficassem dentro daquela garota, não apenas a teriam destruído, mas eles próprios teriam perdido tempo precioso criando um karma pior. Provavelmente teriam deixado mais pessoas infelizes. Mas deixe-me lhe dizer uma coisa. Essas pessoas que se tornam possuídas não são do tipo santificado que se considera atormentado pelos maus. Eu não acredito que alguém possa ser ferido por uma pessoa má se não tiver dentro de si algo análogo. Você entende agora o que está acontecendo? No entanto, nunca seremos juízes de indivíduos ou condições. Em vez disso, interviremos para modificar o mal e, em seu lugar, prepararemos as circunstâncias para que o significado da bondade, da ajuda e da criatividade desponte no coração dos homens, substituindo a destrutividade que a precedeu. Portanto, quem trabalha com esses assuntos deve primeiro se livrar de suas próprias concepções e sentimentos sobre política, religião e questões sociais. Ele deve estar acima de tais questões, e com imparcialidade e objetividade, avaliar cada caso de acordo com sua natureza. Se eu, por exemplo, tivesse um preconceito a favor dos alemães e antipatia pelos judeus, não teria sido capaz de ajudar aquela garota. Porque se alguém tem sentimentos a favor ou contra um lado ou outro, está fadado a inventar racionalizações para condenar ou desculpar. Veja, nosso trabalho como investigadores da verdade é polimorfo. Lutamos contra a magia negra, fazemos exorcismos, curamos,
Lutamos contra a injustiça, lutamos contra elementais malignos, dissolvemos e substituímos por benignos. Tudo isso faz parte dos deveres do ajudante invisível. Diascalos, perguntei, o que você estava fazendo quando desenhava a estrela de 6 pontas com o marcador vermelho? Eu desenhei a estrela de 6 pontas porque o procedimento que usei foi retirado da cabala judaica. Usei um método adequado para a menina como judia, e que poderia ter maior influência sobre ela. Claro que a estrela de 6 pontas também é nosso símbolo. Mas o que exatamente estava acontecendo quando você estava desenhando as linhas? Eu investiguei mais fundo. Você não percebeu? Eu estava falando com minha mente ou com palavras. Primeiro, procurei prender aqueles espíritos e colocá-los onde eu queria que estivessem. Então, coloquei-os em uma prisão espacial simbólica para que não pudessem reagir. Como você sabe, o espaço é para o corpo material grosseiro. Mas e quanto ao corpo psiconoético? Lá o espaço existe como significado, como conceito. Então eu criei uma prisão simbólica e os coloquei lá. E então, depois de forçá-los a sair da garota e colocá-los onde eu queria que estivessem, queimei a estrela de 6 pontas para redimi-los e jogá-los em Erebus. E novamente tive que passá-lo pelo elemento fogo para que esta prisão símbolo que eu criei não permanecesse no plano material grosseiro. Claro que a cabala é muito complicada. Por exemplo, com a cabala egípcia você precisa seguir um procedimento diferente. O mesmo com a cabala cristã. Diascalos, eu disse, parece-me que pouquíssimas pessoas são capazes de fazer o que você fez com aquela menina outro dia. Suponha que ela nunca tivesse te conhecido. Isso significaria que ela nunca poderia ser curada? Não. Existem certos rabinos em Israel que poderiam tê-la ajudado. Então você realmente se tornou um rabino judeu naquele dia, comentei. Precisamente. Você não pode ajudar alguém a menos que se torne como essa pessoa. Como você percebeu, pedi a ela que orasse comigo em hebraico. O fato de eu ser cristão não tem importância. Se eu tivesse usado símbolos e orações cristãs, ela não os teria aceitado. Ela não teria sido capaz de entender. E suas vibrações, sintonizadas com o modo de pensar pan-hebraico, não teriam permitido que os elementais que eu estava enviando entrassem nela. É por isso que tivemos que começar com o Shalom Aleichem, que significa paz esteja com você. Você deve ter notado que todos os 3 ficaram surpresos ao me ouvir falar as palavras hebraicas. Então, continuou Diascalos, com Shalom Aleichem eu estava trazendo paz entre as 3 mulheres judias de um lado e os espíritos alemães do outro. Por qualquer motivo, o karma juntou alemães e judeus. Eu queria harmonizar as relações dos 2 lados. Eu queria tirar esses espíritos hostis da garota judia e isolá-los primeiro, mas tinha que ter certeza de que as mulheres judias não se tornariam elas mesmas as agressoras. Você entende agora o que está acontecendo? Se a menina fosse cristã, eu teria usado o círculo e a cruz. Além disso, eu poderia ter usado a estrela de 6 pontas e colocado cruzes nos 3 triângulos superiores. Para este caso específico, não usei essas cruzes para que os judeus não reagissem. Agora você pode perguntar por que colocamos essas cruzes na estrela de 6 pontas. O triângulo superior simboliza o absoluto. Os outros 2 são o Espírito Santo e o Logos crístico. Então, temos os 3 triângulos inferiores que simbolizam a descida do eu inferior à matéria. Diascalos então passou a elaborar sobre as diferenças entre as várias cabalas. Depois disso, nossa conversa girou em torno da questão dos talismãs. Mencionei a ele que todos, inclusive eu, ficamos surpresos que ele viu o talismã na menina judia. Ele disse que a viu no momento em que a viu. Mas, continuou ele, não era um talismã muito poderoso. Era como um escudo que oferecia proteção apenas parcial ao redor do peito. E o resto do corpo? O tipo de talismã que fazemos é geral e protege não só todo o corpo físico, mas também o psíquico e o noético. É como uma roupa de mergulho que protege todo o corpo. É isso que eu chamo de um verdadeiro talismã. É isso que os antigos egípcios costumavam fazer. Nossa conversa terminou depois que Loisos chegou. Diascalos informou-me que tinha que ir com ele ao hospital visitar alguns pacientes. Ele prometeu continuar nossa discussão sobre o assunto da possessão, que segundo ele era inesgotável, em outra ocasião. Quiriaco, disse Diascalos, rindo, você pode passar o resto da vida escrevendo livro após livro sobre esses assuntos.